3, 2, 1. Pi. Oi, Dani! Oi, Mi! O café já até esfriou. Meu também. Quer esquentar? Não, Então vamos assim mesmo. vai no geladinho. Você quer esquentar? Não, tá bom, geladinho. E Hum, aí, como é que você está? sei lá. Tá sei lá ainda? Tô, mas eu tô mais felizinha. Hum. É, menstruação já foi. Me senti mais presente essa semana em mim. Ai, que bom. As coisas estão tão mais próximas de mim, eu mais próxima das coisas. Tá indo. Tô ouvindo Boa. mais música, que fazia tempo que eu não tava escutando minhas músicas favoritas. Hum, E boa. você, como é que você tá? Ai, vamos para o tema de hoje. Vamos pro tema de hoje. E assim, nessa alegria, né? Maravilhosa. Vou colocar uma imagem aqui. Essa semana eu estive aquele emoji do cocôzinho, sabe? Cocôzinho com cara. Tô Nossa, e eu passando. comecei a semana falando pra você que eu tava me sentindo uma bosta, né? E você falou É, assim: bostinha. é, então como é que é? Tá na bosta, não era? Aí eu te mandei assim, eu falei, cara, o que dizer para a Dani? Porque eu também tô na, né? Aí eu falei, Duas gente, embostadas. eu falei, né? Eu falei uma coisa assim, tipo, cara, eu acho que a gente sempre vai se sentir bosta em algum momento ou em alguma coisa, né? Porque Isso, assim, eu tava isso. bosta também, mas em outro assunto. Mas a bosta tava lá também. Então, o que a gente faz com a bosta, né? E hoje a gente não quis, não foi porque a gente não tinha tema, não é? Não. Não foi porque não tinha. A gente quis trazer aquele sabor de novidade, de surpresa e de gincana e de brincadeira do saco de pergunta. Vou fazer uma Ai, SMR. lindo! Que saudade! Saudades. Ele traz um frescor, né, para as nossas respostas, assim. Então, ele está aqui presente hoje. Bora lá interagir com ele? Bora lá. Bom, como eu Mete a mão no estou. saco, Miri. Mete a mão no saco. Vou meter. Esse Esse é é o o Sem Sem Nome Nome Também Também Pode. Pode. Eu sou a Dani Sacomano. Eu sou a Mirella Alvarenga, duas analistas junguianas que resolveram fazer um podcast para brincar e refletir com o que nos afeta. Vai que ela aí também. Vamos pegar um café? Vamos. Como eu que estou com o saco, eu quero que você também faça uma interação. Então, eu vou pôr a mão no saco e você que vai falar que horas que eu pego a pergunta, tá? Tipo bingo. Tipo, vai lá. Mexe, 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 mexe. Joga pra cima, vê o que cai. Joguei mesmo. Caiu quatro. Vamos lá. Dessas quatro, eu vou falar essa, e você vai me falar qual que é, tá? É essa? Ai, tipo pera, uva, maçã, salada mista. É essa? É. Não! Tipo isso. Ah, É essa? não! É essa? É! Então vamos lá. Já temos uma pergunta que vai nortear o nosso episódio. Episódio de hoje. Depender de pessoas é doentio e frágil ou humano? Puta que pariu! Outra! Outra! Não valeu, não valeu. Não valeu! Não quer falar Ai, dessa? tá vendo? Vem! Gente, esse saco traz muita quinta série aí que me habita, viu? Nossa, era pra dar um frescor hoje, não era? Só queria deixar assim, de quem é essa pergunta? Vamos recordar, porque recordar é viver. Minha não é. É sua, sim, com certeza deve ser sua, profunda desse jeito. É sua, tem um asterisco.
Não Se eu vai. não lembro, eu não fiz. Enfim, ela saiu e você escolheu. E aí? Oh, God. Depender de pessoas é doentio e frágil ou humano? Eu tenho uma resposta muito rápida para essa. Então manda. Queria começar invocando Jung aqui, porque para ele não tem ou, né? Tem e. Então, talvez não uma coisa não exclua a outra. Pode ser doentio e frágil e humano. E viva a psicologia do E, né? Nós que se fode para para fazer todas essas mãozinhas dadas. É, Agora, como que separa, né? O doentio e frágil do humano. O humano é um pouco doentio e frágil, né? Então, e acho que são momentos, né, que a gente também vai passando e situações onde a gente se vê mais capenga, mais dependente, mais frágil. Tem dias que a gente se sente mais forte, mais independente. E passa 3 segundos e uma outra situação já muda tudo de novo, né? Então, quando a gente olha para que tudo pode mudar, né? Tudo pode acontecer, e tudo pode mudar e tudo tem um movimento. Acho que não tem como ficar muito firme, muito rígida, muito cristalizada no, nossa, sou foda, não dependo de ninguém. Ou nossa, sou uma merda, sou tão dependente emocionalmente do outro, ou dependente do meu trabalho, né? tem muitos tipos de dependência também, né? Tem tudo isso aí que você falou. É, eu não vejo muito a dependência sendo adjetivada por fragilidade, sabe? Eu não acho que nos coloca nesse lugar. Mas quando coloca que não tá assim na pergunta, que é a dependência, Depender de pessoas é é, doentio e frágil ou humano? Né? né? Traz esse ou, né? Porque assim, É. isso acho que é uma coisa também, né, Dani? A fragilidade, a doença, a humanidade, a dependência, tu tem o seu lado criativo e seu lado destrutivo. Então, se a gente só depender, pode ser mais destrutivo. Mas eu não consigo imaginar uma pessoa que não depende de pessoas. Ou que, né, Também assim, não. tipo assim, a casa, minimamente, a casa que você mora foi feita por uma pessoa, né? Você tá no mundo por causa de no mínimo duas pessoas, né? Não sei como que foi esse dia, mas duas teve, no mínimo. Então, assim, como não depender? Né? Você vai no, na padaria, vai comprar um pãozinho, alguém fez aquele pão. Alguém te vende aquele pão. Alguém te cobra o pão, né? Então, eu acho que é muito uma coisa que a gente mama na mamadeira, né? Principalmente nós mulheres, de seja independente, não dependa de homem, seja dona da sua vida, né? Para não depender de ninguém. E aí eu acho que a gente fica meio confusa mesmo com esse discurso. E aí talvez a gente tenha que se ver mesmo muito frágil, muito menor, para se ver como aberta e como que a gente anda em comunhão, né? E a gente está inserida, a gente está numa comunidade, a gente vive no coletivo. Claro, eu posso ter um pouquinho do meu espaço, da minha força, da minha independência, né? Do meu ir e vir, mas totalmente independente. E aí, se eu não sou, então eu sou frágil, sou fraca ou doente. Mas essa sacada do ou, se a gente colocar o e, lê de novo como o e. Depender de pessoas é doentio e frágil e humano. Aí não dá nem para pôr uma pergunta, né? Ou dá, né? Deixa eu ver. Ah, Vamos ver se fosse uma pergunta. Depender de pessoas é doentio e frágil
e humano? É. Sim. Aí a gente pode É. até afirmar, né? Depender, sim, depender de pessoas é doentio, frágil e humano. E aí? Porque assim, humana que sou, tem momentos da minha vida que eu me vejo muito frágil. E nesses momentos de fragilidade, tem dias que é muito difícil me ver tão quebrável, tão fina, sabe? A pele fina, frágil. Parece que tudo vai machucar, tudo vai doer. Por outro lado, em alguns momentos, quando eu também me sinto frágil, eu me permito ao toque, ao cuidado, ao zelo, tanto meu quanto do outro. Alguém pode me tocar, alguém pode chegar mais perto, alguém pode me ver como frágil. Eu também deixo que me vejam como. E isso vai trazendo outras possibilidades para a vida, de É, relação, doente como humana. Fico muitas vezes. E aí eu dependo muito, muito dos outros, porque quando eu tô doente, eu preciso de cuidado, né? A gente até falou no episódio passado a questão da comida, né? Da compaixão, que naquele momento que eu fiquei doente eu precisei de muito cuidado. E eu senti vontade de comer bife, depois fui bater um papo com a minha mãe falou que pôs músculo em todas as minhas sopas, sem eu saber. E eu comi, porque eu tava ali, largada e precisando, né? Então, doente. Poxa, quantas vezes fiquei doente, minhas amigas mandavam água de coco, suco de laranja, remédio. Já chegou compra na minha casa de hortifruti para que eu não tivesse que pedir. Sim, doente e dependente. nossa, é. Agora você falando, eu fiquei pensando um monte de coisa, assim. Dentre elas, me veio uma viagem muito louca nessa da sopa, porque tem um lado também de quando você depende, né? Quando você tá frágil a ponto de depender, o outro também pode fazer o que ele quer. Você perde um pouco a faculdade da escolha, né? Assim, claro, a sua mãe teve uma ótima intenção de te nutrir, né? Tipo assim, se ela falasse, você não ia querer, então assim, você precisava daquela proteína, daquela coisa e tal. Mas me levou a refletir isso, né? Assim, o quanto que quando a gente está dependendo, a gente perde um pouco a capacidade e a escolha. Sabe assim, aquele discurso, você depende de mim, então você aceita isso daqui, ó. É isso aqui que eu posso te dar. Você não pode escolher, você tem que aceitar Então, o que te dão, digamos assim, né? Esse é e aí uma será que é por perspectiva, né, isso? da coisa. E aí eu acho que essa fragilidade, porque a gente eu tô fazendo aspas, né, com a mão. A gente perde o controle Uhum, nessa, como você falou assim, a gente perde a faculdade da escolha, né? Mas a nossa ilusão de controle, de achar que assim tem que ser do meu jeito. total. Dá uma. A gente Hum, fica humilde, né? Quando tá humilde, numa né? E situação de aí, dependência. e não é humano a gente se reconhecer como pouca coisa, pouca bosta, já que a gente começou falando disso, né? Naquela hora não tem muito o que você fazer, nem como, nada. O outro vai lá e faz do jeito dele. E aí o outro surge como ele surge. E você ainda depende daquilo. Total. E assim, e é uma dinâmica, né? Assim, de. O toma lá da cá, né? Porque muitas vezes, assim, o dependente, ele pode estar reclamando da situação, de depender porque não pode escolher, ou porque está numa situação de fragilidade. Mas tem um ganho, né? Eu acho que quando uma dinâmica se mantém, sempre tem alguém ganhando. E muitas vezes o outro também não gosta de que o outro dependa dele, mas lá no fundo tem um ganho, né? Assim, de ambas as partes. É, e quando você falou do toma lá da cá, piscou em neon aqui para mim a palavra relação, né? Então, o quanto que a, a dependência muitas vezes está associada
aos relacionamentos. Não só os relacionamentos amorosos, né? Mas os relacionamentos, enfim, de trabalho, familiar, das amizades. E aí essas dependências pode ficar um pouco sombrio, né? Porque a gente pode pôr só na conta do outro. O outro tem que fazer do jeito que eu quero que faça. Então você também está dependendo que ele faça do jeito que você quer. Está dependendo de você mesma. E aí não tem essa troca. Não tem nem o toma lá da cá, porque só existe um jeito de fazer, o seu. Mas esse que tá fazendo pelo outro, ele tá ganhando alguma coisa. Senão ele sairia dali, se aquilo tivesse incomodando. Ele tem a chance de sair, tem a escolha de sair, mas talvez tenha o ganho, mesmo que seja uma coisa mais difícil, mesmo que cause um estranhamento, uma coisa que incomode, ainda assim tem algo ali. Sim. É, nessa questão, assim, que eu acho que esse doentio da pergunta me leva muito para isso. Para quando a relação ela fica numa dinâmica que pode prejudicar as partes. E De que às vezes. codependência. Isso, e que às vezes não tem a consciência. Eu acho que a consciência é o ponto, né? Porque às vezes a gente sabe que tá ali, às vezes ainda não consegue sair, ou por uma dependência emocional, ou financeira, ou psíquica mesmo, né? Essa palavra doentio me levou para isso, assim, para quando aquilo parece que não consegue se desvencilhar. Não sei, sabe assim, aquele casal que só briga, mas que não separa? E aí você vai ver ali, tem alguma coisa, né? Se você falar com um, ele vai reclamar. Se você falar com o outro, ele vai reclamar também, né? Mas não desgruda, não separa, sabe? Então, e aí, se a gente vai olhar com uma lupa, se a gente vai investigar aquilo, tem um ganho. Os dois estão ganhando alguma coisa. E aí, Nem que seja, tipo, eu sei viver brigando, então aqui é mais confortável, né? muitas vezes na hora que ganha, né? Essa clareza de por que que a gente briga tanto? O que que acontece com a gente, né? Pode ser até que na hora que ganha essa clareza a coisa acabe, Exatamente. Que o que mantinha era né? justamente a briga, ou sei lá o que estava rolando ali, né? E aí sim, se a gente tem essa palavra doentia no sentido de faz mal, né? De causa dor, causa um mal-estar, causa acho que um aprisionamento, né? Porque se pensar que a pessoa não consegue viver sem algo, depende daquilo. Então, uma pessoa, a bebida, quando começa a causar esse sofrimento, essa dependência que deixa ser doentia, eu acho que com esse sofrimento que ela vai ganhar A a consciência? possibilidade de enxergar. É, eu Sim. falo clareza, né? Mas é a É. consciência, quando ganha essa consciência. E aí sim. Só que aí nessa hora, olha que bacana. Algo se manifesta e fala assim: ó, você tem a chance de olhar para isso. E aí, o que que você vai fazer? Agora, o problema é a dependência. Acho que não, né? Porque se a gente olhar a dependência como uma coisa que existe, ela vai existir, né? Igual a gente estava falando, a gente sempre vai depender. A dependência é o arquétipo da dependência, do dependente, sei lá, né? E muito legal isso que você trouxe, né? De quando causa o sofrimento, é uma chamada para olhar se aquilo não está indo para um extremo ou vindo à tona para que seja visto algo a ser integrado, né? Porque assim, Miri, fico pensando, do outro lado, né? Se uma pessoa tá ali dependente emocionalmente de alguém ou financeiramente de alguém, e aí você falou, qual que é o ganho também do outro, né? Às vezes o outro tá se vendo muito poderoso. Ai, Exatamente. mantenho financeiramente, mantenho emocionalmente. Ah, ela tá sempre, mantenho ela alegre, feliz, né? Então, assim, qual é essa dinâmica daquilo que a gente está dependendo, né? Numa relação, qual é o ganho? A gente também olhar para aquele cara que é tão poderoso ou aquela mulher que é tão poderosa.
Aqui, né? Seja lá o que for, tô falando de relação agora, mas e aí você se vê apequenada, frágil, quase ao ponto de doente, e o outro cresceu no seu olhar. Então, será que também não tem uma nutrição do outro? Não, não, eu sou muito interessante para ficar aqui. Enquanto alguém depende de mim, eu sou muito foda. Sou eu que sustento, sou eu Uhum. que alegro, sou eu que cuido. Então vamos lá. Tô como se eu estivesse num teatro, Tá. vendo um casal, né? Esse toma lá da cá. O cara chega, trabalho, a mocinha tá lá sofrendo. Aí o cara chega, ele é tudo na vida dela. Aí ela vai, ganha um abraço, um carinho. Ai, como eu tava com saudade de você, não vi a hora de você chegar em casa. E o cara se sente o máximo. Nossa, ela tava me esperando, né? Uhum. Então, ele tá ganhando. E ela também tá ganhando, porque ele chegou em casa, ele tá dando carinho, ele tá dando atenção. Eles vão conversar, vão tomar um vinho. E é isso, um vai nutrindo o outro. Ela, vamos por aqui, dependendo do olhar dele, da companhia dele, de que ele chegou em casa, de que ele tá dando atenção, de que ele voltou para casa. E ele também se nutre de que ele é importante para alguém, Sim. Não, total. Agora eu entende? entendi. Entendi. É exatamente a É dinâmica um da. toma lá da cá. Se a gente for olhar para mim, tem partes doentias e humanas, frágeis e fortes, né? A questão é se há um tipo de consciência, né, onde cada um faz um jogo ali, um jogo não, mas um bailado. É, concordo, total. Eu acho que assim, relação é troca. Então sempre vai ter uma troca. Então eu dou alguma coisa e ganho alguma coisa. E vice-versa. Eu acho que às vezes o que acontece pode em algum momento começar uma insatisfação. Poxa, eu não aguento mais. Meu filho não sai de casa. Sei lá, né? Meu filho não sai de casa, depende de mim pra tudo, não sei o quê, nananã. Quando a gente vai ver, tipo assim, tá, mas por que que ele não vai? Ah, porque ele não sabe fazer nada sozinho. Se não for eu fazendo, ele não. Entende? Então, isso é exatamente o que você tá falando. A pessoa tá nutrindo um poder. Se não sou eu, ele não pode. Ele pode sim, ele vai fazer meio errado, né? Talvez no começo, vai fazer do jeito dele, vai perguntar para outra pessoa. Aí você já vai perdendo, né? Essa mãe vai perdendo, né? Tô dando exemplo de mãe aqui, né? Vai perdendo esse lugar de aqui faz tudo, aqui faz certo, aqui sabe o que é bom para ele, né? Então, assim, tem uma dinâmica em que essa aqui tá ganhando esse lugar de maioral. E o outro ali também tá se vendo necessitado e o outro necessário. Um necessitado e um necessário, né? E o E é, pior, né? Às vezes essa mãe vai lá na vizinha e vai chegar na vizinha e vai falar assim: Eu criei meu filho para ele ser independente. mas ele não sai de casa. Hum. Pois é, né? Exatamente. E eu acho que relação prevê troca. Mas eu acho que pode ficar doentio quando? Quando a pessoa só depende. Então, por exemplo, no relacionamento amoroso, igual você tá falando, eu só me sinto amada quando a pessoa faz X, Y, Z. Eu só me sinto feliz quando a pessoa tá em casa. Eu só me sinto satisfeita quando estou com ele. Entende? Então, assim, eu acho que é maravilhoso, é ótimo alguém que te dê autoestima, que te ame, que te dê carinho, que te dê, faça feliz, tudo isso. Mas se só com aquela pessoa você sente isso, aí pode ser que na ausência daquilo vá ter um grande colapso, né? Então talvez seja bom, já com a pessoa, começar a se olhar. Peraí, como que eu me amo sem? Como que eu sinto esse amor sem essa pessoa? Como que eu sinto feliz se ele não estiver aqui? Tipo, não é ruim depender, igual a gente falou, a gente depende, ponto. Mas se não houver aquilo
o que quer que seja, igual você falou, bebida, pessoa, jogo, aposta, né? Qualquer coisa. Como seria sem aquilo, né? E quando a gente começou a falar, você pensou assim, né? A gente vai integrando, vai percebendo, né, o quanto pode ser doentio e frágil e humano. Eu acho que tem um momento em que a gente precisa entender, sentir, refletir sobre como isso está em nós, né? Quando Uhum. eu me sinto muito dependente, o que está acontecendo em mim? O que que isso quer me dizer, né? Quando eu só fico feliz porque eu tô numa roda de amigos, o que que isso está querendo me dizer? Então é que eu não sei ficar comigo sozinha? Quando eu só fico feliz ou quando eu só me sinto amada porque alguém diz que me ama, meus olhos não veem para mim, eu não me enxergo, eu não me amo, eu não me admiro, eu não me boto de pé? Alguém tem que me botar de pé, alguém tem que me levantar todos os dias. E aí sim, né? Vem nesse lugar da fragilidade. Às vezes a gente descobriu onde a gente está mais frágil, onde a gente precisa dar uma fortalecida, uma investigada. Eu acho que a fragilidade é preciosa. Ela te deixa permeável, né? Afetável. É um ser humano. Se não tiver um calor, uma coisa que troca ali, você vai ficando enrijecido, vai criando carapaças, você vai criando uma frieza, né? Eu acho que vai deixando de ser humano mesmo. E, e essa fragilidade, ela não precisa estar só relacionada ao outro. Eu acho que o ser frágil é uma condição, assim. A gente pode ser um pouco mais, um pouco menos, a gente pode ser mais em algum momento ou mais em outro, mas me vem aquela imagem da caixa, sabe? Nossa, eu ia falar agora. O adesivo, né? Frágil. Aquele Porque vidrinho, senão é uma qualquer tacinha, um né? joga para qualquer lado, qualquer coisa, né? Aí a gente se joga também. Sim, A gente se trata como qualquer coisa. exatamente. E aí, essa é a imagem, tipo, imagina que é uma caixa. E você é a caixa. Como é que você pegaria você mesmo se estivesse escrito frágil? Né? Frágil. Então, assim, a gente já pega, meu Deus, tem um negócio de cristal aqui dentro, né? Aquele cuidado, aquele zelo, né? E aí, realmente, eu acho que é muito importante nutrir esse cuidado, esse carregador do Mercado Livre em nós, né? E às vezes, a gente também pode ser uma caixa, né? Caixa que pode ser manuseada de qualquer jeito mesmo. Às vezes a gente dá conta, Também. né? Também. Às vezes a gente vai, bora lá. Precisa de tanto, mas são Mas quebra, momentos. né? Tipo isso. Então você pode até ser jogado, vai quebrar, né? E aí, Amassar, é, né? sim, verdade. A fragilidade não quer dizer intocável ou perfeito, né? Quer dizer que algo pode acontecer com aquilo. E pode mesmo. E pode. Você foi falando, eu fiquei muito Caixinha. a etiqueta, né, de frágil na caixa, assim. Meu Deus, quando eu vejo aquilo, eu não quero É... nem pegar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. É. Nossa, imagina se a gente pudesse, né, pôr uns avisos na nossa roupa. Cuidado, frágil, tô frágil. Ela acorda aquele dia, ai, vou pôr Tô essa camiseta molinha hoje, hoje. porque. É, E talvez seja isso, né? A vulnerabilidade. Vejo também muito essa questão no trabalho, né? Às vezes trabalhando no mundo corporativo, para mim foi muito difícil, porque muitas vezes
eu me vi dependente daquele trabalho, daquele salário, né? É, quase ao ponto de pensar, gente, o que que eu estou fazendo comigo? Porque aquilo que era tão importante para mim, é, às vezes eu via tão corrompido, sabe? Esfarelado. Eu tinha que sei lá, entrar numa outra caixinha, fazer o que tinha que ser feito e cair fora depois de lá, como se tivesse, né? Esse jeito de separar. E aí eu me vi muitas vezes muito cadelinha do mundo corporativo por grana, né? E tive que sustentar essa caminhada. Sim, eu dependo disso, não tem como sair. E como eu vou fazer essa travessia agora com essa dependência? E me sentindo doente e frágil. E, e muitas vezes duvidando do meu valor, porque eu tinha que fazer coisas muito diferentes do que eu queria, do que eu achava honesto comigo. Às vezes tomar um xingo na cara, alguém falar uma coisa que me machucava, um chefe trazer um feedback que movimentava assim, gente, que é isso que eu estou ouvindo? E não poder, né, também fazer a troca. Não, olha bem, olha a maneira como você está falando comigo. Não, eu tinha que baixar a cabeça e seguir o baile, porque é hierarquia, né? O outro é chefe, eu dependo desse emprego. E Sim. aí eu me via é, muito pequena, muito frágil, muito corrompida, quebrada e quebrável. E aos poucos você vai refletindo, pensando, dando uma segurada no tchan para não ir na reatividade, senão quebra-se tudo, né? É. Poderia ser até mandado embora por justa causa, se eu fosse para cima. Então, entrando em contato com essa paciência, de olhar com mais clareza para o meu lugar que eu ocupava daquele trabalho, tentar chegar em casa e me despir daquele trabalho para entrar em relação com as outras pessoas, né, que me Sim. valorizavam e que eu podia também me valorizar dentro das relações. Fui tendo essa paciência para dar uma, sabe, uma separada um pouquinho entre o trabalho e onde eu estava me perdendo e o porquê daquilo tá fazendo tanto sentido na minha vida e eu me senti tão dependente. Levou tempo para fazer uma escolha, não é simples assim. Então, assim, se eu pudesse me embalar na capinha de frágil todos os dias, eu teria me embalado. Mas eu tive que olhar para mim o quão frágil eu estava e por que eu estava tão dependente daquilo. Será que eu não tinha uma escolha a fazer? É. E Será que eu não tinha um construindo, né? jeito de sair? E talvez a fantasia, né? De sair quando eu tivesse dinheiro guardado, para não depender mais daquele salário. E eu fui ficando de um jeito mais duro comigo mesma. Então, a minha relação comigo estava me fazendo ficar cada vez mais dependente daquele abuso que eu estava sofrendo ali. Porque eu também estava me abusando. Eu também estava me cegando. Então, a minha própria relação, né, estava abusiva. Nossa, que louco isso, né? Aquela velha máxima, né? Que vão tratar a gente como a gente se trata, né? E aí a gente começa a espelhar, né? Nossa, muito louco isso. É, E como é importante, né? Voltar esse olhar para si, para ver onde que tá em nós aquilo que a gente está sentindo vir de fora, né? Será que tem? Com certeza tem, né? Mas te convido a encontrar comigo a parte criativa da dependência. Será que é essa de tipo dessa cooperação? Mas se a gente pensar na dependência, dependência mesmo. Se for para cooperação, é cooperação, não é dependência. Tem um lado criativo, será? Depender? me passa aqui assim, que muitas vezes eu dependo de mim. Uhum. Levantar, tomar meu banho, tomar um café. São coisas que eu dependo de mim. Eu preciso ir lá e fazer para viver, para experimentar. Tem uma parte boa que movimenta
me movimenta a viver. Sabe o que que me veio você falando? É, o Ah, bebê é uma que bebê. dependência. Qualquer bebê. Um bebê dependente total, né? Ah, bebê criança? Tem de bebê, bebê. Sábado, 10 para 7 da noite. Sábado, A pessoa fala um bebê, a Dani já vinhozinho. vem. Ah, bebê, bebê. Um bebê. Um bebezinho, baby, né? Assim, eu fiquei pensando no tudo que movimenta o bebê. Eu acho que é bem Uhum. criativo, né? Ter ali um bebê, uma coisinha dependendo de tantas outras, movimenta tudo, né? Assim, a gente falou um pouco disso naquele episódio da maternidade, né? De que quando tem a criança, você move mundos fundos, faz o que for preciso e sai do lugar e não sei o quê para alimentar aquilo ali, para cuidar daquilo ali, né? Então, o dependente, e eu acho que se a gente pensar no extremo oposto também, né? Alguém numa idade muito avançada que depende, né? Também mobiliza família Mobiliza. e tudo mais. Mas, É. mas eu acho que ainda tem muito E preconceito e eu, muito tabu da velhice na nossa sociedade. Eu acho que o bebê ainda tem uma coisa do tipo, de fazer crescer, né? Tem uma mobilização para aquilo ali fazer, para aquilo ali seguir, né? acho que a gente fica mais cheio de ocitocina, né? Quando olha para o É, bebê. é, exatamente. E, e quando você trouxe a imagem do bebê, Quando você trouxe a garrafa de vinho, brincadeira, precisei zoar. Volto. Ah, mas quando você trouxe a imagem do bebê, e eu falei eu dependo de mim, né? E eu acho isso criativo, porque, poxa, não é uma maternagem que a gente faz até o fim da nossa vida, a gente se cuidar, a sim, automaternagem. Poxa, eu sou uma vida, eu dependo da minha vida. E essa vida depende de mim para ser vivida, sabe? Essa troca. E sim. aí, quando fala do bebê e da gente também se olhar como cuidado e cuidadora de nós mesmas, eu acho que isso é criativo. Até quando alguém precisa da gente, isso mobiliza, né? E aí eu acho que a gente tem que parar e pensar o que que mobiliza, né? É verdade. Porque senão você veste a capa da heroína, se nutre daquilo, se acha muito foda e bora lá, que eu sou foda. É. E é isso, né? Eu acho que a dependência mobiliza. Você depende de se alimentar para viver. A gente depende de dormir para ter uma saúde. Aquilo que você precisa fazer algo a respeito, né? Acho que a dependência nos chama a fazer algo a respeito. Então é isso, você vai acordar, você vai fazer seu café, você vai comer, você vai. E o quanto que quando a gente abandona isso, essa dependência que existe dentro de nós, a gente vai se largando, né? E aí sim vem essa parte mais sombria, né? Do abandono, do esquecimento, do apagamento. Só o outro existe, só o outro me salva. Nossa, essa foi uma pergunta. Eu lembro que quando a gente fez as perguntas, era muito uma coisa uma para outra, assim, né? Tipo, e essa aqui foi uma pergunta tão Você já fez cocô existencial. hoje? Como tá seu cocô? É, qual a coisa mais fútil que você gosta de fazer? Plá, hoje que a gente queria uma coisa assim, bem É, uhul! Veio. vamos, é. É isso, acho que não estamos no momento de fazer groselhas, né? Falar sobre groselhas. Tá no momento de queimar neurônio. Ai, gostei. É isso? Boa! Legal. Bom, então, menos uma, hein? Menos uma! E aí, Dani, você tem dica da semana? Me indica que eu gosto. Não, mas vou pensar. Não fiz nada, achei que a gente não ia, porque ia ser só as perguntas. Ah, tudo bem. Eu vou trazer uma então.
Tô fazendo até uma listinha agora. Quando eu gosto de alguma coisa, eu anoto pra nunca ficar sem dica. Mas eu preciso fazer o mesmo com rosnadas. Porque a rosnada eu esqueço de anotar. Eu vou indicar o filme Nosferatu, de 2024, do diretor Robert Eggers. Acho que é Eggers ou Eggers que fala, não sei. É muito legal e eu vi nesse filme uma dinâmica muito junguiana. Além de ter uma referência muito clara ao Jung, porque tem o professor lá que ele faz exorcismo, estuda alquimia, e veio de Zurique, e ele que vai entender o que está acontecendo com a moça e tal. O nome dele é Von Franz. Eu falei, É gente, que mesmo? homenagem incrível. Não, certeza, assim, não foi por acaso. Não acredito que tenha sido por acaso. E, e para quem não sabe, Von Franz era tipo a braço direito do Jung, né? Até escreveu coisa que ficou com o nome do Jung depois. Mas eu achei muito legal. Companheirona. E eu acho que a narrativa é muito interessante nesse sentido, porque o mal que chega, que alguns ignoram, não querem ver, outros vão achar que é loucura, né? E tem quem fale, é um demônio, a gente precisa saber nome, endereço e telefone desse demônio, sabe? E isso pra mim foi muito assim, tipo, é isso, a gente precisa saber quem é esse que chegou, que, né? Personificar, é preciso personificar o que acontece com a pessoa que tá em surto, que tá constelada ou que simplesmente traz ali uma coisa, né? Então eu achei muito massa. Fora que os atores são ótimos, a direção é incrível, o cenário é lindo, tudo maravilhoso. Indico super. Eu assisti no Prime Video, mas, enfim, Prime. façam aí suas Tá. pesquisas. Nossa, tô precisando muito assistir, porque já veio aqui e eu queria sentir esse cenário para descrever melhor. Descrever assim, poder escrever algumas coisas, Ah. me envolver com isso. Obrigada. E vamos para Rosnada, então? Ai, vamos pro rosnado. Eu tenho um rosnado. Ah, eu não aguento mais o frio. Chega! Deu! Eu amo frio, eu sou apaixonada por frio, mas eu não tô aguentando mais. Eu tô gelada. Eu não sou gelada, mas eu estou gelada. Todos os dias de minha vida. Chega! Não aguento mais. Deu. Eu já tô vendo eu fico olhando no calendário pensando, ai, vai acabar. Ah, eu também. Eu sinto esse misto de. Ai, Deus me Porque a livre, mas quem me hora, dera. a hora que você Eu acordar sei. com a virilha suada, você Não, vai sentir eu sei, mas saudade. é. Nossa, Mas não tá mesmo. difícil mesmo. Não mesmo. Nossa, eu tô até triste de estar rosnando, mas eu tô. Eu não aguento mais. Tem alguma coisa de diferente acontecendo comigo nesse inverno. Eu não sei se é que eu tô ficando mais velha, tô mais friorenta, não sei. Dani, esse inverno tá Eu tô muito mais muito. rigoroso que o ano passado e muito mais longo. A gente praticamente não teve ano passado. Teve blusas que eu usei esse ano que eu não usei ano passado. Assim, É. tá foda. Fiquei pensando aqui, né, Mi, Hum. com isso que você falou do Nosferatu, e sei lá porque que me veio na cabeça enquanto você estava falando, mas o quanto dessa dependência pode ter a ver com falta de amor, né? Próprio. Nossa, total. Com essa coisa desse fortalecimento, né? De sustentar as escolhas, daquele ego com prontidão, sabe? Falar, não, bora lá, vai. Vai, Sim, vambora. Vambora sim. disso aqui que não tá legal. Mas não sei falar muito bem sobre, só me passou, sabe? Mas eu acho que você falou tudo. É a imagem da caixa que quebra, que amassa, né? E beleza, bora desamassar. Se amassar, eu desamasso. Se quebrar, eu conserto, né? Eu acho Ou que tá é. tudo bem eu me ver um pouco amassada, um pouco fodida, um pouco Sim, porque a gente não sabe quanto sem tempo um teco. dura e o que que precisa para arrumar, né?
Mas eu acho que é isso que você falou, porque esse amor próprio, esse ego, você usou uma palavra boa aí, qual que é do... Com prontidão, né? Essa prontidão faz a gente sair de um relacionamento tóxico, de uma dinâmica de dependência, porque aquilo fica ali, porque você não consegue, eu acho que se ver sem, né? O que que vai acontecer se eu tiver sem isso? O que que vai acontecer comigo? O que que vai acontecer com o outro? E aí, nisso fica ali. E a imagem do vampiro é muito isso, né? É o sugar a energia, vai tirando a energia, né? E o quanto que essa dependência pode ser, até quando? Até quando? É, teve alguma coisa que você falou enquanto foi falando do filme que me passou assim, dependência, amor próprio. Então, assim, quando eu me amei, quando eu me cuidei, quando eu olhei para mim, foram as vezes que eu me senti me desamarrando de algum vínculo bizarro, sabe? Algum pacto que chega, não dá, aqui não. Ai, tô até nervosa. Total. Nossa, perfeito. Ó, não foi. Tipo, ai, bati no peito e me senti muito foda. Não, mas era o zelo. Pô, a minha vida importa. Eu não posso continuar desse jeito, nessa dependência, nessa, porque eu não tô vivendo. Eu estou cada dia mais morta, sabe? Menos chance de vida. Preciso me cuidar. Preciso sair disso aqui. Sem garantia, sem saber onde ia ser entregue essa caixa, não tinha noção. Mas era isso, pegar na minha própria mão, sabe? Falar, Sim. bora, bora, vambora, cai fora. Porque eu também tava ficando uma pessoa muito cuzona com os outros. Porque começa a dar o efeito rebote. O mal que você recebe, o mal que você sente, você também entrega. Nossa, é verdade. E olha que importante isso, né? Fazer esse movimento, até para não repercutir o que você está recebendo de ruim, né? Acho que eu fiquei com essa coisa do envenenar, né? Também, do veneno, do sangue, do sugar, essa coisa, sabe? Sem querer, É, acho que eu dei uma dica a ver com o tema. boa, mexeu, é. Porque quantas relações não são vampirescas, né? Familiares, profissionais, financeiras, amorosas. E vai sugando a vida, né? Vai sugando a nossa vida. É, nossa, vou refletir sobre isso. Eu também. Então é isso, não tenho rosnada, adorei o papo. Gostaram, Eu gente, do não saco tenho de dica. perguntas? É, ficou uma rosnada, uma dica, e assim nós vamos. Nossa, hoje a gente meteu a mão no saco de Aristóteles. Puta que pariu! Saco filosófico? Ah. Sacudo, hein, Aristóteles? Gente, deixa nos comentários se vocês gostaram do episódio de saco, e daí a gente faz mais. A gente gosta, né? Mas foi bom, eu É. gostei. Então é Ai, tava isso. com saudade. Também. Gente, curtam, compartilham, sigam, espalhem, né, aperte o Gente, a gente sininho. tem acho que 13 pessoas inscritas no YouTube. Bora ajudar Bora. nós? Aquelas assim, né? Se cada um compartilhar num grupo da família. Vamos lá, 20 inscritos até o final do mês. Vamos ver se a gente consegue Bora! juntos. Bora bater essa meta! Bora. Tchau, gente. Até próximo. Beijo, Dani. Beijo! Beijo, Tchau. Mi. Beijo, gente. Tchau.